L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animalcule qui le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que l'or. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Deixa eu tirar os fones aqui para me escutar melhor também. Você está escutando agora. Calma aí, só. Achei um suporte aqui para isso que eu tô fazendo. Que é o que você está escutando. Para acabar com o juízo, o seu podcast, vamos dizer, periódico aí, né? De leitura do Antiédipo. Às vezes vai rolar. Se sair, vai sair nas quintas normalmente, né? Mas, cara, tá meio bagunçada a vida, assim, de um jeito não ruim, como talvez já esteve, mas de não tá muito organizado, não, e muito corrido, ocupado, um tempo meio maluco, assim, não tá muito concatenada. Eu não tô conseguindo organizar muito tempo pra gravar, e às vezes eu até esqueço de tanta coisa que tem que fazer. Esqueço também corrida. Então, a correria está ganhando obsessão, cara, isso é foda. Mas estamos aqui, obsessivamente, gravando mais um episódio. Espero que você esteja bem, depois me conta aí como é que você tá. Espero que o seu dia esteja massa, que você fique feliz aí, que você receba uma notificação de que esse episódio está no ar, né? Por aqui, cara, muita doideira, né? Eu acordei hoje, já fui ouvir o café da manhã. Tem polêmicas, né, da família Bolsonaro aí, cara. Caralho, o mundo tá muito doido, bicho. O mundo tá enjoadamente doido, assim. É tanta doideira que dá até preguiça, assim. Mas essa parada do celular do Bolsonaro, hoje saiu, né, as coisas da investigação do celular do Bolsonaro. E o filho dele mandando ele tomar no cu, é muito engraçado. Mas é meio, cara, é óbvio, né? Tudo é meio óbvio que isso acontece. Por isso que, sei lá, né, não consigo ter muita esperança de vai dar em nada além de um certo entretenimento, né? O triste é que é isso, vira entretenimento. Mas enfim, vamos seguindo. Vai tomar no cu, né? Sou imaturo o caralho. Tem um negócio assim que o Dudu fala com o pai. É foda. A galera é muito louca. Bom, bora lá. Falando em fascismo, né? Vamos estudar um pouco. Deixa eu ver aqui, cara. A gente vai até aqui pra mim são 3h47. Agora são 3h27, a gente vai até 3h47 nessa gravação. Pronto. Acabei de lembrar, tem um negócio também, tem muito tempo que eu não gravo esse programa junto com alguém, então por favor, vem aí. Você que ainda escuta com... Você que escuta com... Como é que fala? Com assiduidade de lançamento, você que está ao vivo aí comigo, pô, vamos lá, vamos gravar uma aí. Bom, a gente parou, pelo menos que eu anotei aqui, na página 393. Estamos no capítulo 4, né? Na página 393. O parágrafo é um parágrafo novo que chama 4.3.2 contra o mito e a tragédia. Então, bora lá, né? Eles estão casquetando a psicanálise. Lembrando que o 4.3 se chama psicanálise e capitalismo. Psicanálise e capitalismo. Qualquer relação do Lé concreto. Então, bora lá. E eles estão descascando isso, né? Que para além do familismo, a psicanálise captura muito essa coisa do mito e da tragédia para se passar, para se fazer, né? Essa que é a grande pegada desse livro e principalmente dessa parte aí. Bora nessa. Por que foi concedido este privilégio insensato à representação mítica e trágica? Por que ter instalado formas expressivas e todo um teatro onde havia campos, oficinas, fábricas, unidades de produção? O psicanalista monta seu circo no inconsciente, estupefato, todo um Barnum nos campos e nas fábricas, que é aquele pequeno circo dos horrores, né, do Barnum que a gente viu faz 2 semanas. É isso que Miller, aí no caso é o Henry Miller, né, o autor, e já Lawrence tem a dizer contra a psicanálise.
Os vivos não são crentes, os videntes não acreditam no mito, na tragédia, 2 pontos. Aí a gente tem um longo retrato aqui um longo trecho do Miller, se não me engano. Remontando aos tempos heróicos da vida, vocês destroem os próprios princípios do heroísmo, pois o herói, assim como não duvida de sua força, nunca olha para trás. Olha que bonito, não é nada menos heróico do que remontar os tempos heróicos, né? Olha só que foda para hoje, para o ressentimento, né? E como isso tem tudo a ver com um certo fascismo nostálgico, né? Foda. Remontando aos tempos heróicos da vida, vocês destroem os próprios princípios do heroísmo, pois o herói, assim como não duvida de sua força, nunca olha para trás. Muito foda. Hamlet se julgava herói, sem dúvida alguma, e para cada Hamlet nato, a única via a seguir é a que Shakespeare lhe traçou. O que acontece com Hamlet? Eu nunca li Hamlet, você já leu Hamlet? O que acontece com Hamlet no final da peça? É uma peça, né? Ah, tá. No final de Hamlet, spoiler, tá? Pra Hamlet. O príncipe, sua mãe, Laertes e o rei Cláudio morrem após um duelo fatal. Eu não sabia. Falando nisso, eu tô lendo, tô preparando, inclusive, das coisas que eu tô ocupado é isso, né? Uma aula aberta sobre o governo de si dos outros do Foucault, né? O curso, que não é um curso legal, não é mesmo um curso legal, porque eu organizo o grupo de estudos de ética em Foucault, né, onde a gente lê os cursos da ética, né, são quantos? São 5, eu acho, né, o governo dos vivos, subjetividade e verdade, hermenêutica do sujeito, do governo de si dos outros e a coragem da verdade, né. E aí, propositalmente, escolhi com o grupo pular, né, do governo de si dos outros, porque ele é um pouco mais chato, ele já fala da parresia, da governamentalidade e parresia, mas é bem chatinho. E aí uma das coisas e aí a gente vai ler A Coragem da Verdade, né, a partir de outubro, se eu não me engano. E aí, a setembro vai ficar a meu encargo fazer o resumo em 2 encontros, tá? Vai ser aberto, você tá convidado, você tá convidada. Se quiser participar desses encontros abertos aí. O grupo é aberto, na verdade, né? Só chegar lá. Mas esse eu vou divulgar. Para resumir o governo de si, do governo de si e dos outros. E aí, no governo de si e dos outros, tem um grande trecho, assim, algumas aulas, assim, né, que é dividido em aulas, que o Foucault fica gastando, cara, na tragédia de Eurípides, Ion, que se chama Ion. Tragédia lá do B total, né? Nunca tinha ouvido falar em Ion. E aí vai. Pra falar da parresia lá. Faz umas associações, mas é chato. Puta que pariu, é chato. E ele parece que não tá muito confiante no que ele tá fazendo, assim. Tá meio rodando ali. Se perde um pouco. O próprio Foucault. Mas dizem que A Coragem da Verdade é um livro foda, né? Que também é sobre a parresia, mas a técnica de parresia como técnica de si, como ética, né? Não apenas como governamentalidade. Enfim. Mas só pra dizer que essas coisas aí, né? Ler Hamlet, ler tragédia, ler Eurípides, ler Sófocles, essa galera, força a barra. Força a amizade. Volta ao texto. Mas seria preciso saber se somos Hamlets natos. Você nasceu Hamlet? Ou não foi sobretudo você que fez nascer Hamlet em você? Mas a questão que me parece mais importante é esta. Por que retornar ao mito? Esta quinquilharia ideológica de que o mundo serviu para construir todo o seu edifício cultural está em vez de perder seu valor poético, seu caráter mítico, porque através de uma série de escritos que tratam da doença e, por conseguinte, da possibilidade de sair dela, o terreno encontra-se desentulhado, podendo-se elevar novos edifícios. Me odienta essa ideia de novos edifícios, mas ela é apenas a consciência de um processo, e não o próprio processo. Caralho, pra você ver quanto que os caras, diga-se, Deleuze chupinhou de Miller, né? Por agora, meu processo, vale dizer, todas as linhas que escrevo no momento consiste unicamente em limpar energeticamente o útero, em submetê-lo de alguma maneira a uma curetagem. E isso me leva à ideia, não de um novo edifício, de novas superestruturas que significam cultura, portanto mentira, mas de um nascimento perpétuo, de uma regeneração da vida. Que bonito. Não há vida possível no mito. Só o mito pode viver no mito. Esta faculdade de dar nascimento ao mito nos vem da consciência, a consciência que se desenvolve sem cessar. É por isso que ao falar do caráter esquizofrênico da nossa época, eu dizia:
Enquanto o processo não terminar, é o ventre do mundo que será o terceiro olho. Caralho, é muito Miller mesmo, né? Falar do caráter esquizofrênico na nossa época, eles grifam, né? Caráter esquizofrênico. Eu dizia, enquanto o processo não terminar, é o ventre do mundo que será o terceiro olho. Bonito isso, né? Que é esse lugar da... terceiro olho como lugar da consciência, né? E esse que ele fala do ventre, né? Com muito mais uma raspagem do ventre e do útero do que uma construção de edifício, né? Tem que limpar muita porcaria. O que eu queria dizer com isso? Que deve sair um novo mundo deste mundo de ideias em que nos chafurdamos, mas só na medida em que for concebido é que esse mundo pode aparecer. E para conceber é preciso primeiramente desejar. O desejo é instintivo e sagrado, e só pelo desejo é que operamos a Imaculada Concepção. Caralho. E esse texto é Henry Miller, Hamlet, né? Página 156 a página 159. No tradutor, em 1935, Henry Miller e seu amigo Michael Frankel iniciaram uma correspondência que foi inicialmente publicada pela editora Carrefour, fundada por Frankel em Paris, com o título Henry Miller Hamlet Letters. Então é uma carta, né, muito bolada aí. E aí vem o apelo dos autores franceses Deleuze e Guattari, né? Porque o Miller, ele é americano, né? Ele é norte-americano, né? Legal. Nasceu em Nova York. Nasceu em Nova York e morreu na Califórnia, morreu em Los Angeles. Legal. Miller diz tudo nessas páginas. Leva a Édipo, ou Hamlet, ao ponto de autocrítica. Denuncia formas expressivas, o mito e a tragédia, como crenças ou ilusões da consciência, meras ideias. Sublinha a necessidade de uma limpeza do inconsciente, uma curetagem, né? Deixa ver a esquizoanálise como curetagem do inconsciente. Aí. A oposição da fenda matricial à linha de castração. Bonito, né? A oposição da fenda matricial à linha de castração, né? Muito mais um ventre, um útero, do que uma castração, né? Isso que é uma atividade mais propositiva, produtiva, né? Isso aí, fenda matricial existe? Não tem nada assim. Pensei que fosse um termo mais técnico, anatômico para alguma parte do útero, sei lá. Mas não. A esplêndida afirmação de um consciente órgão e produtor, a exaltação do processo como processo esquizofrênico de desterritorialização que deve produzir uma nova terra, e no limite, o funcionamento das máquinas desejantes contra a tragédia, contra o funesto, entre aspas, funesto drama da personalidade, fecha aspas, contra, aspas, a inevitável confusão da máscara e do ator, fecha aspas. É evidente que Michael Frankel, o correspondente de Miller, não compreende, pois fala como um psicanalista ou como um helenista do século XIX. O mito, a tragédia, Édipo, Hamlet são boas expressões, formas pregnantes, exprimem o verdadeiro e permanente drama do desejo e do conhecimento. Que legal. Então, Frankel, na correspondência, não dá conta, né? Frankel recorre a todos os lugares comuns, a Schopenhauer e ao Nietzsche do nascimento da tragédia, além de supor que Miller ignora tudo isto. Não se pergunta por um momento, sequer porque o próprio Nietzsche rompeu com o nascimento da tragédia, porque deixou de acreditar na representação trágica. Coisa bem estudada aí pelo próprio Nietzsche, né? O Nietzsche estuda a si mesmo, ele recusa as conclusões do nascimento da tragédia, algumas coisas, né? E o Deleuze aprofunda isso no Nietzsche e a Filosofia. Beleza, então aqui foi o belo contra o mito e a tragédia, tudo isso é uma desculpa para usar um trechão aí do Miller, né? A gente chega no novo parágrafo 4.3.3, a atitude ambígua, e o Miller é escritor, né? Noveleiro, romancista, então é isso, né? Tão válido quanto um psicanalista, por isso que eles inspiram, né? Nessa interface da esquizoanálise com intermediação da esquizoanálise com a arte, né, com a literatura. É bem foda. 4.3.3, a atitude ambígua da psicanálise em relação ao mito e à tragédia. Então a gente segue no mesmo tema.
Michel Foucault mostrou com profundidade o alcance do corte que a produção introduziu a irromper no mundo da representação. Só um contexto, né? Eles estão comentando aqui que eles vão falar de As Palavras e as Coisas, né? Que o Michel Foucault em 66 vai publicar esse livro, que é um dos maiores livros do Foucault, né? Mas é foda porque é de uma época bem específica, né? De uma fase arqueológica do Foucault, né? Depois do Vigiar e Punir e o Genealogia da Moral, caralho, cabeça tá doida. E a História de Sexualidade, né? A Vontade de Saber, eles são do que é entendido como período genealógico do Foucault, que é onde ele vai estudar o poder, fazer uma genealogia do poder. E depois ainda tem 2 livros que estão mais no campo da ética, né, e da moral, que é o História de Sexualidade volume 2, O Uso dos Prazeres, e o História de Sexualidade volume 3, O Cuidado de Si. Essa é a divisão da obra do Foucault. Mas As Palavras e as Coisas ficou como magnum opus assim, do Foucault, e realmente é uma entrada muito forte assim, na filosofia, que vai recortar todo o trabalho dele, na verdade, né? Assim como a História da Loucura, né? E o Arqueologia do Saber, né? Que é um livro de método, assim. São todos os livros que eu acho que ele não sei se ele abandonaria, né? Mas ele pega aquelas conclusões dos livros, ele acelera aquilo, vai embora daquilo, né? Não fica preso àquilo. Mas que basicamente Palavras e as Coisas, ele fala de 3 sistemas de representação, ou 3 sistemas epistemológicos, né? Na modernidade, né? Um pré-moderno, né, que é um de similitude, um renascentista, que é o da representação, e um mais moderno, que vai até o contemporâneo, que é o da significação, né? Essas três formas de saber, produzir saber, né? E é só no da significação que é possível haver um saber biológico, econômico e linguístico da linguagem, e a crítica desses, e a constituição a partir desses, que é o homem como um objeto de estudo das ciências humanas, né? O homem só pode aparecer como esse ser ou esse objeto que vive, que troca e que fala. Esse que é o clássico, né? É um livro muito kantiano, né? De alguma forma ele dá as condições a priori, mas historicamente a priori, de poder haver esse objeto do conhecimento cuja faculdade da razão vai se debruçar. Agora eu falei filosofiquez, hein? Quais são esses saberes empíricos que vão permitir esse sujeito de aparecer, esse objeto também sujeito, tanto como objeto como sujeito, que é o homem, né? Ou por isso que As Palavras e as Coisas tem como subtítulo uma arqueologia das ciências humanas, ou a arqueologia das ciências humanas. Mas é um livro bem estruturalista, assim, né? Realmente é bem esquisito, assim, essa coisa não sei se estruturalista, um genético, assim, meio piagetiano, meio kantiano mesmo, assim, porque parece muito estruturadinho mesmo, parece muito fechada essa passagem, assim, das formas de produzir saberes, né? E ele só vai se aprofundar nessas formas de produzir saberes lá das epistemes, né? Essas 3 formas de produzir saber são as epistemes: similitude, representação e significação. E ele só vai se aprofundar na forma de estudar isso no livro estritamente metodológico, né, que é As Palavras e as Coisas, que é Arqueologia do Saber, que aparece só em 1969, né? As Palavras e as Coisas 66, Arqueologia de 69. Momento Michel Foucault. E curiosamente ele tem um livro, né, que saiu agora em francês, que na verdade era um manuscrito de 67, né, esse intermeio, né, entre As Palavras e as Coisas e Arqueologia do Saber. Ele tem um livro sobre o discurso filosófico, que ele não conversa muito, né, nas Palavras e as Coisas, onde fica o lugar do discurso da filosofia. Eu tenho curiosidade de ler esse livro, mas por enquanto ele só está em francês, assim, eu não sei, acho que dá até para baixar, se pá. Eu teria preguiça de ler em francês. Não sei se eu conseguiria. Não, acho que consigo, só teria preguiça mesmo. Tá na lista. Mas, o que eu ia falar? Esqueci. Ah, tá. Que tem uma coisa interessante no As Palavras e as Coisas, por mais que a galera fale, que é estruturalista, mas ele dá um ponto de corte interessante ali no regime da significação, até um pouco com o marxismo também, mas colocando um pouco, mais principalmente, a psicanálise e a antropologia, a etnografia, como essa possibilidade de criticar a matéria do que é o objeto de conhecimento do homem, né? Do que é o objeto de conhecimento das ciências humanas. Então é interessante esse lugar bacana, interessante que ele dá para
psicanálise e para antropologia, para etnografia, que são lugares, né, do estruturalismo, assim, de alguma forma. Então, bom, fica aí de dica. Mas aí ele anuncia a morte do homem, né, no final das palavras, as coisas ficou polêmico, ficou nazista. Enfim, olha, aí ele só tudo isso para dizer que eles vão falar disso aqui, eu acho. Michel Foucault mostrou com profundidade o alcance do corte que a produção introduziu. Produção, tô igual o Davi Brito. Introduziu ao irromper no mundo da representação. A produção pode ser a do trabalho ou a do desejo. Pode ser social ou desejante. Seja qual for, ela apela para forças que já não se deixam conter na representação. Para fluxos e cortes que a perfuram e a atravessam por todos os lados. Aspas, uma imensa camada de sombra, fecha aspas, estendida sobre a representação. É bem pequenininho, né, a citação, mas 18, Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, né, Le Mot et les Choses, 66, página 221 a 224, sobre a oposição entre o desejo ou a produção desejante e a representação, página 265 até 268, sobre a oposição entre produção social e representação, em Adam Smith, sobretudo em Ricardo. Show. Não sei se acho que não sei como é que o Foucault veria essa citação, mas essa falência ou dissipação do mundo clássico da representação é situada por Foucault no final do século XVIII e no século XIX. Parece, portanto, que a situação é muito mais complexa do que dizíamos, porque a psicanálise participa no mais alto grau dessa descoberta das unidades de produção, que submetem a si todas as representações possíveis, em vez de se subordinar a elas. Assim como Ricardo funda a economia política ou social ao descobrir o trabalho quantitativo no princípio de todo valor representável, Freud funda a economia desejante ao descobrir a libido quantitativa no princípio de toda a representação dos objetos e fins do desejo. Então aqui a gente tem Ricardo na economia, né, fundando uma economia política ou social ao descobrir o trabalho quantitativo no princípio de todo valor. Tá, faz sentido isso, né? Depois vai ter uma alteração, não existiria Marx sem Ricardo, né? No todo valor representável, Freud funda a economia desejante ao descobrir a libido quantitativa no princípio de toda a representação dos objetos e fins do desejo. Então, por um lado tem o trabalho e por outro a libido, né? Freud descobre a natureza subjetiva ou a essência abstrata do desejo, assim como Ricardo descobre a natureza subjetiva ou a essência abstrata do trabalho, para além de toda a representação que os conectaria a objetos, a objetivos ou mesmo fontes em particular. É essa descoberta do motor produtivo, né, do motor abstrato, essência abstrata, né? Tem um despertador aqui, tem uma certa quantificação, né, dos processos que ultrapassam as representações. O que vai caber pensar um plano intensivo, né, a abertura para um plano intensivo, por assim dizer, né, pensar a quantidade de duração, quantidade de tempo, enfim. Freud, portanto, eu vou só ler mais um pouquinho aqui, não vou me estender muito não, só para chegar nessa conclusão. Freud, portanto, foi o primeiro a destacar o desejo tal qual, assim como Ricardo destacou o trabalho tal qual. E, por conseguinte, a esfera da produção que transborda efetivamente a representação. E assim como o trabalho subjetivo abstrato, também o desejo subjetivo abstrato é inseparável de um movimento de desterritorialização, que descobre o jogo das máquinas e dos agentes sob todas as determinações particulares que ainda ligavam o desejo ou o trabalho a tal ou qual pessoa, a tal ou qual objeto no quadro de representação. Eu vou voltar daqui, mas a gente já leu tudo isso, né? Eu vou voltar do Freud, portanto, semana que vem, né? Se a gente tiver semana que vem. Demorou, mas a gente foi até só pra na obsessividade, né? Foi até 396. Demorou, galera. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aí, por favor, venham aqui junto comigo e participem da apresentação do curso Ruim do Foucault. Eu vou tentar ser menos ruim, sendo breve, não precisando ler Ion, só descobrir. Ion, né? Parece meu xará. Olhei pro lado ali meu nome aqui, Ion. Como é que fala? Vou tentar fazer menos chato, né, o curso do governo de si dos outros para o público.
E pelo menos saber uma fofoca trágica aí você vai saber, né? Que é sempre bom, as tragédias são boas, dizer, eu sei mais ou menos, né? Como é que é aquela história lá, porque é sempre uma fofocaiada boa. Um forte abraço, um beijo pra você, no seu coração, e tá bom, a gente se vê mais tarde. Valeu!